Um dos ônus que nós temos, a forma como se está dando a atuação do Supremo Tribunal Federal, neste caso, sob condução do ministro Dias Toffoli, é absolutamente ilegal. Pior ainda quando se refere na imprensa, alarga, que essa atitude arbitrária do ministro Dias Toffoli beneficia diretamente interesses seus e de familiares, e de outros ministros e de familiares desses ministros, configurando um claro e evidente abuso de autoridade. Então estamos colhendo assinaturas, senhor presidente, para um pedido específico de comissão parlamentar de inquérito, seguindo, como muito bem diz o ex-presidente, aquilo que a lei determina, nada mais, nada menos, colocando a responsabilidade que o Constituinte original deu ao Senado da República para avaliar, fiscalizar e corrigir abusos praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, a impunidade e o abuso devem cessar, o senhor tem absoluta razão. Mas eu faço questão, e tenho aqui o testemunho nada menos do presidente do Senado, de aclarar para Vossa Excelência de que aqueles que defenderam o voto aberto na eleição para o Senado continuam defendendo e cobrando a implementação dessa medida, porque acho extraordinariamente importante que nós tenhamos transparência. E em soma, e aproveito para comunicar ao Senado, ao presidente e a Vossa Excelência, na esperança de conseguir a assinatura de ambos, que estamos dando seguimento exatamente à pauta que inaugurou o trabalho legislativo desse ano, cobrando transparência, modernização e, efetivamente, nesta data, tomando iniciativas para coibir abusos. Veja, eu tenho acompanhado durante a semana discursos de vários colegas, dentre eles o nosso ex-presidente Renan Calheiros, apontando supostos abusos materializados em interceptações hackeadas, em hackeamentos de conversas. E é digno de respeito, é uma opinião política, não há problema nisso, ainda que eu não concorde. Mas, senhor presidente, muito mais grave transcorrendo nesse país, que é um inquérito ilegalmente instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, absolutamente ilegal, designado ilegalmente para a presidência do ministro Alexandre de Moraes. No corpo desse inquérito vêm sendo decretadas determinadas medidas sigilosas contra alvos desconhecidos, apurando fatos que ninguém sabe e ninguém viu, com uma extensão que na história jurídica deste país jamais se viu. Ilegalidade que já foi apontada sobejamente pela Procuradoria-Geral da República. Oportunidade já foi franqueada ao presidente do Supremo Tribunal Federal que corrigisse um eventual erro de entendimento ou de procedimento, mas se materializa nesse momento a suspensão de investigações, de apurações fiscais contra pessoas politicamente expostas, como nós somos. É um dos ônus que nós temos. A forma como se está dando a atuação do Supremo Tribunal Federal, neste caso, sob condução do ministro Dias Toffoli, é absolutamente ilegal. Pior ainda quando se refere na imprensa, alarga, que essa atitude arbitrária do ministro Dias Toffoli beneficia diretamente interesses seus e de familiares, e de outros ministros e de familiares desses ministros, configurando um claro e evidente abuso de autoridade. Então estamos colhendo assinaturas, senhor presidente, para um pedido específico de comissão parlamentar de inquérito, seguindo, como muito bem diz o ex-presidente, aquilo que a lei determina, nada mais, nada menos, colocando a responsabilidade que o Constituinte original deu ao Senado da República para avaliar, fiscalizar e corrigir abusos praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, quem defende fim de abuso de autoridade, quem defende a correção, o respeito à lei, certamente somará nesse trabalho que estamos fazendo, hoje já com, salvo engano, 20 assinaturas colhidas, e que estará em breve na mesa de Vossa Excelência para encaminhamento e cumprimento daquilo que a lei determina. Novamente, a nossa lei, a Constituição da República, a CPI é um direito da minoria, configurado um fato determinado, juridicamente relevante, e não há nada mais determinado e juridicamente relevante do que um inquérito ilegal presidido e instruído no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nada é mais material que isso. Colhidas as assinaturas do número regimental, 27 assinaturas, eu tenho certeza que teremos finalmente uma oportunidade de fazer aquilo que todos nós defendemos, que a lei valha para todos de verdade no Brasil. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, algumas provocações trazidas a... Senador Renan Calheiros,
e também as falas seguintes ao senador Renan Calheiros, eu só queria dizer ao plenário, porque reconheço que aqui na casa, aqui no Senado, as atividades são simultâneas e muitas vezes não dá para todos os senadores acompanharem o que está acontecendo no Senado Federal. Mas eu queria só relembrar ao senador Renan Calheiros e também aos senadores que falaram depois, que também não rememoraram esse fato, eu queria apenas relembrar a esse plenário que o voto aberto, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, no final do primeiro semestre desse ano, um projeto de minha autoria, o PRS 57 de 2015, que prevê voto aberto para cassação de mandato, para eleição da mesa diretora e outros itens, muito bem relatado pela senadora Juíza Selma. Então, esse tema foi debatido, sim. No final do semestre passado estava sendo debatido isso, eu defendi, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está apenas faltando ser pautado aqui no plenário. Mas não houve, como o senador Renan colocou, não houve uma desistência pelo voto aberto. Pelo contrário... Saudosismo meu, será que eu não posso ter isso? Mas apenas dizer que eu continuo defendendo o voto aberto e que o meu projeto que institui o voto aberto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está apenas faltando ser pautado aqui no plenário. É o PRS 57 de 2015, que foi aprovado na CCJ e que está faltando apenas ser votado aqui no plenário. E que durante todo o primeiro semestre eu cobrei a votação desse projeto, que consegui a aprovação na CCJ e falta apenas a deliberação, falta apenas ser pautado aqui nesse plenário para ser deliberado por esse plenário. Era isso que eu tinha a dizer. E dizer, senhor presidente, que todas as votações que um parlamentar faz deveriam ser abertas. Uma coisa é o eleitor tem que ter direito ao voto secreto, mas o parlamentar, quando ele vota como representante das pessoas, e aí todos esses votos devem ser abertos para que o eleitor possa acompanhar e também cobrar. Senador Eduardo Girão. Eu acho que a gente tem aqui um ponto em comum. Ha havido alguém que tenha lutado muito pelo voto aberto aqui nesse plenário, mas ninguém mais do que eu. Esse requerimento a que faz alusão o senador Girão, esse requerimento de urgência para votar o projeto, é de minha autoria. E como Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, deve muito a sua eleição ao voto aberto. Recorri na época, inclusive, a um mandado de segurança junto ao Supremo, concedido num primeiro momento pelo ministro Marco Aurélio, cassado depois pelo ministro Toffoli. Mas aquilo alertou esse cenário e acabou vingando aquela vontade do voto aberto. Então, nesse momento em que se ressuscita essa matéria que estava esquecida ou estava arquivada, eu quero também enfatizar, realçar esse pedido, já formulado aqui por vários colegas, que Vossa Excelência traga para votação. Já que estamos hoje tratando dessa matéria e com acusações que estaríamos esquecendo, não esquecemos. Queremos votar essa matéria o mais urgente possível. Aliás, nós pretendemos, senhor presidente, fazer com que inúmeras matérias que estavam relegadas e que têm grande repercussão e atendimento ao clamor nacional sejam trazidas para o debate aqui no plenário e na nossa mesa da direção do Senado. Então, com esse sentido, temos esperança de Vossa Excelência, que se elegeu com o nosso apoio irrestrito, apoio que não retiramos, que Vossa Excelência leve adiante a promessa, uma gestão na presidência do Senado para fazer mudanças no Senado. E nós temos certeza de que Vossa Excelência cumprirá essa promessa. E é nessa esperança que nós temos. E aproveito a oportunidade também para pedir, está na mesa, o projeto de lei número 2107,
que a indicação do patrono do cooperativismo, Teodoro Amstad. Logo que pudermos votar, Vossa Excelência colocar em votação. E, por fim, já pretendia ter falado ontem, não conseguimos ontem. Ontem tivemos aqui uma série de exaltações, a grande campanha do Brasil no Pan-Americano de Lima, e eu queria dizer que queria acrescentar um voto de aplauso também à comitiva gaúcha, que fez uma brilhante participação com 17 medalhados do esporte do Rio Grande do Sul, lá naquela competição peruana. Eu quero ressaltar que lá no Rio Grande do Sul haveremos de prestar muitas homenagens a essas atletas. Aproveito, então, para realçar esses 3 assuntos, mas voltando ao tema principal. Vamos votar o voto aberto, o mais aberto possível, que, aliás, tem todo o apoio do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira. Obrigado. Designação de comissão, nos termos da resolução número 4. Isso é bacana no parlamento, isso é bacana no ponto de vista do entendimento, da serenidade, de separar o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, sinal de maturidade. Eu queria fazer um pedido em nome dos colegas aqui, já que nós temos um entendimento, presidente Davi Alcolumbre, de um requerimento de urgência que foi dado entrada, que foi protocolado nessa mesa há vários meses, desde o início do período de legislatura, logo após a eleição da presidência do Senado, da qual o senhor foi eleito, que são 43 senadores assinaram o requerimento de urgência e até agora não foi pautado aqui nessa casa. Então eu queria aproveitar esse momento que a gente tem aqui um entendimento explanado por vários senadores para a gente fazer a votação desse requerimento de urgência para acabar com o voto secreto a partir de um projeto de resolução número 53 de 2018 do senador Lazier Martins, que é um desejo antigo dele de voto aberto e que nós acolhemos aqui com a maioria dos senadores. Então eu queria fazer o pedido nesse momento, um apelo à Vossa Senhoria pela transparência nessa casa, tão questionada ultimamente pela população, para que se coloque esse projeto de resolução para votar, esse requerimento de urgência assinado pelos nossos colegas. Muito obrigado. Senador Lazier Martins. Obrigado. Presidente, pode ter